Deus abençoe você e sua família. Estamos no terceiro vídeo de um ensinamento tão importante que o apóstolo Paulo escreveu à comunidade de Efésios. Efésios capítulo 2, estamos no capítulo 2, agora o versículo é o 20. No vídeo anterior, no 2, estávamos falando sobre o versículo 19. Consequentemente, já não sois hóspede nem peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Veja que lindo esse versículo. Ele está falando do quê? Da igreja espiritual, de todo cristão que guarda os mandamentos de Deus. São 3 mandamentos. Ah, não, são 10, são 20, são 50, são 600, mas não, são 3 mandamentos. 3 que o cristão precisa guardar, deve guardar e cumprir, colocar em prática. 3. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus mais do que você mesmo, sua esposa, seus filhos. Amar a Deus mais do que pai, mãe, mais do que suas coisas, mais do que você mesmo, mais do que seus amigos, mais do que seu dinheiro, mais do que tudo. E amar ao próximo como a si mesmo. 3. Esse é o mandamento de a mais alto grau de santidade que Jesus viveu isso e ensinou ao seu discípulo. Quem quer ser como eu, Jesus disse, então vocês devem se amar assim como eu amei. Então ele foi o padrão, o exemplo. Você quer ter um amor, uma santidade numa escala muito maior? Então seja como Jesus Cristo, cumpre esse terceiro mandamento. Ele não se casou, não teve família, viveu sua castidade, viveu santidade também no corpo. Viveu essa santidade e castidade no corpo. Não se casou. Os discípulos que se tornaram apóstolos também, eles procuraram viver como Jesus viveu. Um exemplo, um modelo. E cumpriram sim a palavra de Deus e ensinaram ela ao povo. Estou falando daqueles que querem ser como Jesus Cristo. Aqueles que querem viver nesta alta santidade. Mas ao povo em geral, esses 2 mandamentos, amar a Deus e ao próximo como a você mesmo. Irmãos, vamos para o versículo 20. Aqui fala da igreja. Sim. Qual igreja você é? Qual igreja pertence? Não importa. Jesus Cristo é o quê? Católico, evangélico? Jesus Cristo é judeu? Não. Jesus Cristo não é católico, não é pentecostal, protestante, não é judeu. No Espírito, Jesus Cristo está no alto dos céus e para ele não importa ser judeu. Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Recebeu de Deus Pai autoridade para tudo governar, nos céus e na terra. Então, Jesus Cristo é o cabeça, Jesus Cristo é o chefe. E quem é o chefe? O cabeça de Jesus Cristo? Deus Pai. E quem é o chefe dos homens? Jesus Cristo. E o homem é cabeça da mulher. Então, Deus Pai é o chefe de Jesus Cristo Cristo é o chefe dos homens e os homens, o marido da mulher. Então, existe essa hierarquia? Existe. Está lá o apóstolo Paulo, ele ensina a respeito disso. Agora, irmãos, esse versículo aqui é sobre a igreja. Qual é a igreja de Jesus? Qual é a igreja verdadeira? Onde está definido na Bíblia a respeito da igreja? Eu sou igreja e sou dessa denominação, daquela outra e tal. Eu sou da igreja de Cristo. Qual é a igreja verdadeira? Há uma perturbação, uma confusão geral. As pessoas estão divididas. Não sabem mais quem é, qual é a igreja verdadeira. Cada um diz, nós somos de Deus, nós somos de Jesus Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo não fala de nome. Ele fala dos filhos de Deus, dos cidadãos dos céus, daqueles que são verdadeiros cristãos. A igreja de Jesus Cristo, ela é espiritual, porque se for carnal, deixa de ser. Nós temos um corpo de carne, mas nós não vamos ser julgados diante de Deus ou salvos pelo nosso corpo de carne, mas pela nossa conduta, nosso comportamento. Em guardar os mandamentos de Deus. Então, versículo 20, ele diz, o apóstolo Paulo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular, isto é, pedra principal, base,
o próprio Jesus Cristo, desse edifício que é a igreja espiritual. Terceiro tempo, é nele, em Jesus, que todo o edifício harmonicamente disposto se levanta, vai crescendo, até formar um templo santo no Senhor. Versículo 21. Efésios capítulo 2, versículo 21. Que fala da igreja. Aqui está falando da verdadeira igreja. E ele está falando que a igreja de Jesus Cristo é espiritual. O judeu verdadeiro não é o judeu circunciso na carne. Não. Nem o pagão, o gentil, que não é sangue judeu, mas pela fé em Jesus Cristo se tornou um membro da igreja de Cristo. Cumpre os mandamentos de Deus. Então não é porque você pertence a tal igreja, é católico, ou pentecostal, ou evangélico, protestante dessa igreja, que você será salvo, que você será um cidadão do céu, que terá uma recompensa do outro lado, quando você morrer, na volta de Cristo, a ressurreição. Não. O que o apóstolo Paulo está ensinando e falando, tanto a eles como a nós, é que você precisa não só ser ouvinte da palavra de Deus, mas cumpridor da palavra. Não são os ouvintes da palavra, os que ensinam a palavra, que serão salvos. São aqueles que cumprem o mandamento de Deus. De Deus, quais? 3 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, alma, espírito, com todas as forças. Amar a Deus mais do que você mesmo. Amar a Deus mais do que as suas coisas. Seus pais, seus irmãos, seus filhos, seu dinheiro. E amar ao próximo como a si mesmo. E o terceiro mandamento, o mandamento da mais alta santidade, que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quem quer ser como eu? Porque Jesus amou seus discípulos, amou a humanidade mais do que ele mesmo, a ponto de dar a vida. A ponto de dar a vida, então amou mais do que ele mesmo. É um mandamento maior, esse terceiro. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e as cartas do apóstolo Paulo, de Pedro, as cartas do Novo Testamento. Temos 27 livros nesse Novo Testamento. Do Evangelho de Mateus até o Apocalipse, que estão em todas as Bíblias, nas diversas milhares de traduções. E ali está o exemplo de Jesus Cristo e dos apóstolos. Quer ter uma santidade como Jesus e os apóstolos, os profetas? É possível? É. Deus é que dá o poder. Deus é que, se você crê, se você não crê, você nunca vai conseguir. Mas se você crê, Deus te dá o poder, a graça de ser como Ele, na conduta, no comportamento. Sim, é preciso sacrificar, se esforçar, com certeza. Se não fosse preciso sacrifício e esforço, meu irmão, se não fosse necessário, todos seriam íntegros, perfeitos como Deus. Então isso não depende só de Deus, depende de você. De você. O seu maior inimigo, número 1, ainda não é o demônio, os espíritos malignos. É você mesmo. Somos nós mesmos. Nossa carne. Os maus desejos, as inclinações que são contrárias ao bom comportamento, à boa conduta, às boas palavras. São contrárias à boa expressão, contrárias ao espírito. Então, depois sim, são os espíritos malignos que influenciam. Sim. Não os seres humanos, não. Porque por trás existem essas influências malignas. Por isso, os inimigos, o maior é você mesmo, somos nós mesmos, que devemos vencer. Por exemplo, quando você sente preguiça, quando você sente preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia, quando você está desanimado, quando você é tentado, por exemplo, está sendo colocado à prova. Quem é que precisa vencer essa preguiça, essa tentação, essa prova? Quem precisa vencer?
Você, não é Deus que precisa vencer. É você que precisa vencer. Para levantar cedo, é Deus que precisa levantar cedo? É o demônio que não está deixando você se levantar cedo? Não. É o seu corpo mesmo, você mesmo. Então você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Você está entendendo? Ah, não estou com vontade de orar. Está chovendo. Está fazendo frio. Hoje não vou à igreja. Você está entendendo, irmão? Então, esse inimigo da sua carne, essa inclinação do homem velho, querendo ressuscitar novamente, querendo controlar a sua vida. Já foi crucificado, já morreu esse homem velho. Então, você agora é uma nova criatura, o Filho de Deus. Então, existe esse combate diário, essa cruz que devemos levar todo dia. São as provas e as tentações e as contrariedades. Nós temos sempre que vencer, e vencer, e vencer. Então, irmãos, aqui, versículo 21. É nele que todo edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. Templo santo no Senhor. Esse templo não é feito de pedras, de cimento. Não é feito de um nome, uma denominação. Não, esse templo santo é feito de pessoas. Gente. Vocês estão entendendo? Gente de carne, sim, nós estamos num corpo de carne, mas ele está falando aqui que não basta você apenas se reunir dentro de casa ou numa igreja, mas não cumprir os mandamentos de Deus. Não, você é cristão, é um filho de Deus por dentro de você. Porque Jesus mesmo disse, é do coração do homem que brota as coisas ruins ou as coisas boas. Então, nós que abraçamos a fé em Jesus e guardamos os mandamentos, se tornamos uma igreja. Não com paredes, não. Mas uma igreja reunida dentro das paredes, é claro. Mas uma igreja reunida em nome de Jesus, cumprindo os mandamentos de Deus. Templo santo no Senhor. Último versículo 22. É nele que também vós outros entrais, está falando aos pagãos, hein? Entrais pelo Espírito nessa estrutura do edifício que se torna a habitação de Deus. Estrutura de um edifício que se torna a habitação de Deus. Edifício espiritual. Não é feito de pedra, de cimento, de tijolo, de telhado. Edifício espiritual, ele está falando. Os pagãos agora estão se convertendo, nascendo de novo, sendo batizados no Espírito. Com nós, judeus, se tornamos um só templo. Um novo templo, um terceiro templo, que já foi levantado, cuja pedra principal é Jesus Cristo, pedra angular. E as pedras vivas, os apóstolos, como alicerce, fundamento, base. Um edifício enorme, espiritual, feita de judeus e pagãos que se converteram, que creem no Senhor Jesus Cristo. Creem e põem em prática os seus mandamentos. Não são somente ouvintes da palavra, mas sim cumpridores da palavra. Quando você ouve um ensinamento de Deus, uma correção, meu irmão e minha irmã, coloque em prática. Quantos ouvem, mas não cumprem? Veem, ouvem, mas não cumprem. Ensinam a palavra, ouvem a palavra, se sentam nos bancos das igrejas. E quantos pregam, mas não vivem, não guardam, não põem em prática o que estão pregando, o que estão ouvindo. Se é um verdadeiro cristão, é uma pedra viva desse novo templo, da igreja verdadeira de Cristo, é com cidadãos da família de Deus, não é? Você vai ser quando você cumprir. Só os que cumprem são. Então a igreja é espiritual, irmãos. E o grande mal no meio de católicos e cristãos, entre eles, o grande mal, um dos piores males, é o quê? O orgulho. As pessoas são orgulhosas. O orgulhoso, ele não pede perdão. O orgulhoso não perdoa. Estou falando de coração. De coração. Não perdoa, não pede perdão. O orgulhoso não gosta. Ele detesta ser corrigido. Então, revistam-se todos de humildade. Porque Deus resiste o soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Deus abençoe você e sua família. Amém.